Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o Dinho Martins. E no nosso Conversando com o Dinho Martins de hoje, teremos uma presença ilustre. Mas antes, claro, pedir a você para se inscrever no nosso canal, para deixar o seu like e compartilhar com os amigos. É tudo que a gente precisa para chegar cada vez mais longe. A cidade de Ibiraçu estava sem a representatividade feminina há algum tempo na Câmara Municipal. Só que agora elas voltaram com tudo e, inclusive, assumiram a presidência da casa. Hoje, no Conversando com o Dinho Martins, eu vou receber a presidente da Câmara de Vereadores de Ibiraçu, vereadora Valéria Rosalém. Aqui comigo, a presidente da Câmara de Ibiraçu, vereadora Valéria Rosalém. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada, Dinho. Que bom tê-la aqui. Ibiraçu já há algum tempo, né? Não tinha uma mulher representante no Poder Legislativo e agora já foram duas de vez e já toma logo de cara a presidência também, né? Chegou chegando. Sim, assim, foi uma conquista, né? Uma vitória muito grande, e a gente tem que lembrar aqui também, né, da nossa vice-prefeita. Ah, tem esse detalhe também, isso, verdade. Né, nem tinha nos atentado a esse detalhe. Né, a gente não pode esquecer. E tem toda, né, uma história, né, de que mulher não vence, né, as eleições. E Ibiraçu está aí. Mulher ruim de voto, né? Os especialistas. Mulher ruim de voto. E Ibiraçu está aí para mostrar que isso é mentira. Mulher boa de voto. Boa de voto e domina geral, né? Vereadora, 100 dias, né, se passaram de mandato, de gestão, essa legislatura como um todo. Como é que a senhora está avaliando os trabalhos até esse momento? Para mim, assim, é como se eu estivesse iniciando em qualquer outra, né, atividade. Né? Esse início serviu para, né, conhecer, né, a Câmara, né, a questão administrativa. Foi uma surpresa muito boa, porque a Câmara de Ibiraçu ela é muito organizada, né? Os servidores efetivos que lá estão, eles são de muita competência, uma organização, extremamente dispostos a atender os vereadores e o público. Então, assim, dizer para você que eu encontrei dificuldade na parte administrativa, não, eu não encontrei. Mas graças aos servidores, né, eles têm também uma disponibilidade muito grande de nos ensinar, né? Isso é muito bom. Nós temos feito, né, algumas indicações, né, importantes. Propusemos, né, alteração em uma lei, né, o prefeito homologou. As indicações, né, a gente acredita também que ele não pode atender todas, né? Mas ele já atendeu, acho que uma ou duas, né, indicações, mas a gente acredita que com o tempo, né, com planejamento e organização. Por quê? Porque muitas indicações ali precisam de orçamento e do financeiro. Não tem mágica, né? Não tem mágica. O pessoal espera que vai chegar lá, vai acontecer tudo. Eu digo sempre isso. Para o contribuinte, o tempo do contribuinte, ele é diferente do tempo da administração pública, né? Porque o prefeito, ele precisa planejar para depois executar, e isso tem que ter orçamento e recurso. Mas o contribuinte, às vezes, ele precisa tanto, né, daquela obra ou daquele tipo de serviço, que esperar para ele, às vezes, é sofrido. Até, né? Porque o cidadão, o eleitor, ele vai nessa, né? Tô esperando. Exatamente. E a gente entende isso, né? A gente entende, mas a gente tem conversado com o prefeito para ele ser mais atento, né? Na questão da população, e a gente está esperançoso que ele seja. Agora, a senhora não teve muita dificuldade nesse quesito gestora como presidente da Câmara, inclusive até porque pela experiência. A senhora vem da gestão anterior, foi secretária em algumas pastas, e isso de alguma forma vai trazendo aí a musculatura necessária para um desafio desse tamanho, né? Sim, eu sempre digo que eu decidi me candidatar depois de ter passado por 3 experiências, né, na gestão pública com os ex-prefeitos Tião,
Matiusi e com Duda Zanotti, porque isso me deu assim, uma bagagem mesmo, né? E uma certeza de que eu estava pronta para representar a população, que é de uma responsabilidade, né, você representar alguém. O legislativo, na verdade, é o poder mais importante, porque é, de fato, o extrato da sociedade, né? E representar a população é a essência do vereador, né? Exatamente. É por isso que eles vão direto, cobra primeiro o vereador, né? Até porque no sistema brasileiro e a falta de politização da nossa sociedade, há uma confusão enorme, né? As pessoas entendem que vereador faz de executivo e cobra do vereador que não é o papel. Às vezes eles me perguntam assim, você está trabalhando lá na prefeitura, né? Eu falo, não, eu trabalho na Câmara Municipal. A população, ela não entende, né? Alguns não entendem, né, a diferença do que é a Câmara e o que é... As nossas escolas, né, deveriam trabalhar melhor essa politização das nossas crianças para evitar esse tipo de confusão que às vezes atrapalha, né? Acaba atrapalhando, porque o cara fica gastando energia cobrando da pessoa errada algo que nem é de competência da pessoa. Agora, com relação ao executivo, como é que tem se dado essa relação nesses primeiros 100 dias, hein, vereadora? Nós temos feito, né, nós estabelecemos um calendário de reuniões com o prefeito, uma vez por mês, né, e isso tem acontecido. São reuniões que ele passa para a gente, né, algumas informações, nós cobramos algumas outras questões. É uma relação assim, né, de muito respeito, ela é muito respeitosa. Não tem. Agora a gente vai entrar na parte, vamos começar a apertar aqui, hein? A atual administração, em algumas conversas, em algumas informações, tem atribuído alguns insucessos à gestão anterior, que inclusive, como a gente falou aqui, a senhora fez parte. Como é que é isso? Como é que a senhora avalia? Como é que a senhora pensa a esse respeito quando o gestor atual atribui ao gestor anterior ou à gestão anterior o insucesso do momento? Eu acho que olhar pelo retrovisor dá torcicolo. Eu acho que a gente tem que... Eu acredito que o prefeito atual, ele tem um plano de governo, não tem? Ele não apresentou? Então, o que se espera. O foco dele, né? Eu acredito que ele tem como foco, e tem que ser o objetivo dele, executar o plano de governo dele, né? Com uma equipe técnica, competente, né? Buscando apoio, muito apoio, conversando com a comunidade, contando com a Câmara, porque nós estamos lá para colaborar, né? E não tem que ficar olhando para trás, não, isso dá torcicolo. E não é fácil, na verdade, né? Você faz um plano de fora, quando entra lá dentro, fala, rapaz, o negócio... E aquelas cobranças da sociedade, e aí talvez isso seja até um clichê por parte dos homens públicos. É mais fácil eu jogar pro... Vamos dizer que é de lá, o problema é por causa disso, por causa daquilo, outro, do que de fato assumir a responsabilidade e falar, não, é comigo. Mas olha só, eu moro em Ibiraçu há 30 anos. E eu não conheço população mais politizada do que a de Ibiraçu. E eu não acredito que a população, a grande maioria, acredite que o insucesso se deva à administração Duda Zanotti. Porque se você voltar, né, o ex-prefeito Duda, ele avançou muito. Ibiraçu, avançou demais. Depois da gestão Duda, ficou com uma outra roupagem. Outra roupagem. De construção de escolas, de estrada, né, de calçamento, não tem muito para se investir. Na Ibiraçu hoje, eu acredito que tenha 4 desafios, né, 4 prioridades, e que o prefeito Diego sabe disso, e ele vai ter que se empenhar muito. Resolver a questão da água. A água tem que chegar, né? Essa história da água, ela é... 30 e lá vai anos. Nós temos que investir no turismo, porque a gente vai ter geração de emprego, geração de renda. A gente tem que ter uma política forte habitacional, mas aí a gente tem que resolver primeiro a questão da água, porque como é que você vai ter mais habitação? Você não vai resolver nosso problema. E a gente tem que também
primar, a gente tem que cuidar das questões sociais de Ibiraçu, cuidar do cidadão que precisa. Isso tem que ser uma prioridade na gestão dele. A gente tem que parar de achar que o cidadão, ele pede porque ele tem mania de pedir. Isso não é verdade. Eu trabalhei na assistência na época do ex-prefeito Tião, com Duda Zanotti, e eu falo para você aqui, as pessoas que mais precisam, elas se sentem constrangidas de ir até a Secretaria de Assistência para solicitar um benefício. Porque eu não falo nem pedir, porque ela não está pedindo nada, é um direito dela. O município tem uma lei, o país tem uma lei, o Estado tem uma lei que garante a concessão de benefício. Então, qualquer prefeito, ele tem que se preocupar com isso. Ele tem que se preocupar com as pessoas que mais precisam. Né? O social. Essa foi uma marca, aliás, do governo Duda, né? Foi. Do lado social, foi uma sim. marca. Vereadora, presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, Valéria Rosalém, com a gente hoje aqui no Conversando com o Dinho Martins. Vereadora, a senhora falou de assistência social e é justamente esse eixo que tem gerado alguma controvérsia na cidade de Ibiraçu nos últimos dias, né? Uma boataria, inclusive foi notícia nos últimos dias no Jornal Diário, áudios, conversas vazadas, denúncias, e o bicho está pegando. A verdade é essa, o bicho está pegando lá. A prefeitura se nega, diz que está tudo bem, mas acho que o vereador que como a senhora, anda no povo e deve estar sofrendo muito ouvindo tanto buchicho. O que está acontecendo lá, hein? Na verdade, né, a gente também foi pego de surpresa, né, com aqueles prints, né, aquela denúncia, né, no Facebook, mas né, a gente está aguardando as providências que o prefeito municipal vai tomar, porque isso causa uma instabilidade não só no executivo, né, no legislativo também, né, porque a população cobra da gente. Os agentes públicos, né? Isso, cobra da gente e né, a gente tem conversado né, para saber qual vai ser o posicionamento da Câmara, porque a gente como fiscal, né, como a função de fiscalizar, também a gente não pode se omitir frente a uma denúncia, né? Uma denúncia dessa. É uma denúncia grave. O quê? Se procede ou não, né, a gente ainda não sabe, mas é uma denúncia grave. Mas na visão da senhora, não já deveria, mesmo que de imediato, independente da posição, independente da apuração, já haver por parte do executivo, vamos afastar aqui então os envolvidos a princípio, para a gente poder apurar com mais serenidade, e depois, ao contrário, volta tudo às boas, volta tudo certo. Só não acha que tinha que ter um freio aí, aquilo que a gente chama de freio de arrumação? Porque não é a primeira vez, né? Nesses primeiros 100 dias não é a primeira vez que surge aí uns trololós, umas groselhas aí, né? Mas assim, estando à frente do Legislativo, né, na presidência, eu acho que seria até né, deselegante se eu emitisse né, qualquer... pode parecer que a senhora tá... Eu tô dando, né? Tem interesse na causa, por isso que tá falando. Mas eu acho... Então eu vou ajudar a senhora. Tem vereadores aí em Ibiraçu, que inclusive fizeram contato com a nossa reportagem, com o Jornal Diário, que estão, no ditado popular, que no nosso canal a gente fala do jeito que o povo entende, estão babando de vontade de apurar isso, de entender melhor isso. E aí eu entendo, a senhora como presidente tem a liturgia do cargo, tem que ser ponderada, mas de alguma forma a senhora vai precisar ser a mediadora desse conflito aí. Não, isso com certeza. Isso, a partir de segunda agora, né, os nossos ouvintes da Rádio Câmara podem me acompanhar, que vocês vão estar a par do que a Câmara vai tomar de providência. Isso aí vocês podem ficar tranquilos. E aí, uma vez agindo com mais firmeza, o que é o correto, o legislativo, como é que a senhora espera que o executivo receba? Porque eu sei que no meio político, e é normal, às vezes... esse desalinhamento. Por quê? Porque não dá para ser conivente com qualquer coisa, ainda que a Câmara está lá para colaborar, para contribuir, mas quando sai muito fora da curva, meu irmão, aí não vai dar, a gente vai precisar sentar aqui, igual a gente faz com o filho da gente, assim, né, dá um puxãozinho de orelha aqui, como é que a senhora espera que vá reagir? Porque há relatos
de que o prefeito, que é uma pessoa na qual eu tenho uma admiração, um amigo particular, mas né, não estamos falando aqui do amigo, estamos falando do gestor, e também a primeira-dama, a esposa, Dona Gisele, tem um temperamento ou estão um tanto quanto inflamados, né? A senhora não acha que isso, na hora que sentar para falar disso, pode ser o estopim e a coisa... Eu espero que não, porque vale lembrar que a prefeitura é um poder e a Câmara também é um poder. Quando eu disse colaborar, eu estou dizendo colaborar com questões que alavanquem o desenvolvimento do município. Só isso. Questões que a Câmara tem que fiscalizar, é isso que ela vai fazer. Que é o papel constitucional. E aí não vai importar para a gente se o ânimo está alterado, se não está alterado. São questões que nós vamos tratar... ao rigor da lei. Com certeza. O lado emocional tem que ficar de lado numa hora como essa. Não, né? são poderes independentes. Tem que ser harmônicos, porém independentes, como reza a Constituição. Isso. Pois bem, vereadora, a Câmara nesse momento de Ibiraçu, como é que ela é hoje? Como é que está essa composição? Ela pode se dizer uma... Porque a gente sabe, tem situação, tem oposição, tem base de governo, tem aquele chamado independente, que eu até costumo dizer aqui que o independente quase sempre é uma oposição moderada, né? Ele só não tem coragem de dizer que é oposição, então ele fala que é independente, mas enfim. Como é que está lá essa composição hoje? A senhora como presidente, a senhora olha pro plenário e fala, o bicho aqui se bateu uma... O Dinho, os vereadores, eles são muito... Todos eles querem o melhor para Ibiraçu. Todos 9. Mas eu sinto que todos eles têm essa visão da independência total da Câmara. Como eu já disse, né, a Câmara é um poder independente. Não vai aceitar pressão, não vai aceitar troca de favor. Nós estamos ali como representantes do povo e é assim que a gente vai se comportar. Então, eu prefiro nem considerar, né, oposição, nem independência, não. A gente está ali para trabalhar o que é bom para a população, vai ser feito. O que não for bom para a população, não vai ter chilique, não vai ter represália, não vai ter nada que vai mudar o posicionamento dos vereadores. Do legislativo como um todo. Isso aí. Até porque essa percepção que a sociedade tem, em especial em Ibiraçu, acho que Fundão também... É um pouco mais complicada pelo fato do questão anexo, né? Estou falando fisicamente, o prédio da Câmara fica ali. Para quem não conhece, até é difícil de acertar a porta, qual é a da Câmara, qual é a da Prefeitura. Isso ajuda a deixar esse ambiente... Literalmente a Câmara é um puxadinho da Prefeitura. Isso. A gente tem conversado muito sobre isso lá na Prefeitura, porque você sabe que talvez tenham, né, algumas pessoas que não deveriam, né? Porque enquanto for a população pensando assim, né, a gente dialoga e a população vai entender que não. Mas o meu medo é quando passa para uma outra instância de ter esse entendimento de que a Câmara é um puxadinho da Prefeitura. Isso é muito ruim. E não é. Não é. Eu posso te garantir que os vereadores que tomaram posse em 1º de janeiro de 2021, nenhum deles aceita essa ideia de que a Câmara Municipal de Ibiraçu é um puxadinho da Prefeitura. Ainda que fisicamente seja, mas na essência não. Não é. Nós estamos ali e cada um sabe o papel que tem a desempenhar. E ninguém vai abrir mão disso. Muito bem, muito bem. O tempo passa rápido, né? Queria agradecer a presença hoje aqui da presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu. Quantos anos que não tinha uma mulher lá no Legislativo? A última vez foi a doutora Milt, né? Bem 2000, lá nos idos dos começos dos anos 2000. 2001 a 2004. Nossa, fazia um tempão que as mulheres não marcavam presença lá. Fazia um tempão. E assim, eu costumo, né, dizer que quando uma mulher entra na política, a mulher muda. Mas quando muitas entrarem, a política é que vai mudar. Então, mulheres, vamos animar. Que sirva de referência, exemplo, o papel da senhora, da outra vereadora lá. Da vice-prefeita. Da vice-prefeita. Enfim, mulher na política é sempre... Porque a mulher é mais ponderada, né?
A verdade é que nós homens somos tudo lancai mesmo. Bom, gente, vereadora Valéria Rosalém, obrigado por ter participado aqui do canal. Foi um prazer. E você que gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos, ajude a gente a chegar cada vez mais longe com as informações aqui do Conversando com o Dinho Martins. Obrigado, gente, um grande abraço e até o próximo vídeo.